Bom dia, crianças. Como eu falei como eu falei semana passada, eu fiquei de gravar algumas imagens, tirar foto do relevo que compõe o nosso município. Eu vou colocar a gravação que eu fiz, tá? Depois eu vou fazer umas retificações, porque eu apontei como se fosse parte da Serra Macaense, o que na verdade é a parte de serra, o maciço, né, o aglomerado de montanhas que pertence ao Rio das Ostras. Ele fica entre Rio das Ostras e Cantagalo. Eu fui perceber porque a imagem estava muito próxima. E olhando o relevo, eu lembrei que eu passava em frente todo dia quando vinha de Macaé, na parte da tarde, vindo pela BR-101. Então, pela BR-101, a gente passa pelas localidades de Cantagalo e Rocha Leão, onde se localiza a serra de Rio das Ostras, maciço, a pequena elevação. Então, vou fazer essa retificação. Depois que eu passar o vídeo, vou mostrar imagens do relevo que contorna o nosso município. A parte que tiver mais próxima, tiver mais visível, tá? Que no caso assim, se a gente vê no nível de... tem um nome certo de se falar. Panorâmica. Depois eu vou pesquisar e falar o nome. Da perspectiva. Nível de perspectiva. É o nosso olhar. O que tiver mais à frente, tiver na nossa frente, ele vai estar menor. Porque está mais próximo. O que tiver mais distante, ele fica mais alto. E isso é na perspectiva. Se você botar assim as mãos nesse jeito, na direção do seu rosto, você vai ver que a parte de trás, onde está o encontro, é menor do que na frente. Dá a impressão que vai ampliando, vai aumentando. Essa amplitude, esse aumento, indica que quanto mais amplo vai ficando a imagem, mais distante aquele objeto que a gente está olhando está. Então, a parte das montanhas que estiver próximo, que estiver menor em relação às outras que estão atrás dela, pertence a Rio das Ostras. A parte de trás, que vai ficar bem mais alto, pertence à Serra Macaense. Do mesmo modo que você vê do lado, no caso, de onde o sol se põe, que vocês vão ver na imagem, tem o Morro de São João que fica ali, entre Casimiro de Abreu, Silva Jardim. Então, eu vou fazer umas retificações após a visualização do vídeo. Depois disso, vou passar a correção das atividades que ficou do livro. Vocês irão assistir vídeos falando sobre a hidrografia. O que é hidrografia? A hidrografia é o estudo da parte que comporta as águas de um lugar, de um local. Então, vocês vão ver a parte hidrográfica do Brasil. Vocês vão ver que a região norte é riquíssima em água, tem vários rios. O principal deles é o Rio Amazonas, que tem vários afluentes. Afluentes, o que são os afluentes? Afluentes são os rios que desaguam dentro do rio principal. Então, o Rio Amazonas vai passar e você vai ver que do lado direito da lado esquerdo tem afluentes, tem os rios que desaguam lá. Então, vocês vão perceber isso. No Nordeste tem o Rio São Francisco, vários rios. Cada região do Brasil tem um rio principal. Tá? E aqui Rio das Ostras também não é diferente. Vou falar também, vocês vão assistir o vídeo falando sobre a hidrografia local do nosso município.
Aqui é a hidrografia que forma o rio que dá origem ao nome do nosso município. E quais são os rios que o formam? Tá? Vocês vão ver que vai ter uma parte do rio que vem de Rocha Leão, com que nasce em Cantagalo, vem passando pelo Âncora, eles se encontram, parecido com o rio Amazonas, porque o rio Amazonas só tem esse nome no Brasil a partir do momento que que o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões, tá? Então, a partir deste encontro, nasce o Rio Amazonas, tá bom? Então, vamos lá, crianças. Então, como falei, ontem, falei que ia mostrar um pouquinho do relevo que rodeia o nosso município, tá? Tudo aquilo que tem uma forma que está acima da terra, acima do nível do mar, é relevo. Tá? E no nosso município tem estruturas acima de 200 metros. Por lado de Rocha Leão, Cantagalo, tem maciços, tem serra, tem uma cadeia de montanha que compreende o Judiá, a montanha Seca, Careca, Careta e do Pote, onde tem as nascentes que dão origem aos rios, que até um deles cortam aqui o bairro da nossa escola, que é o Jundiá. Então, o Rio das Ostras também tem uma cadeia de montanhas, tem uma serra, um maciço, que se localiza em Rocha Leão e Cantagalo, tá? Então, boa parte do nosso município está numa baixada, ou seja, está abaixo do nível do mar, abaixo de 200 metros. Aqui na enseada, que é onde eu moro, certo ponto da rua que dá direto para a praia, a impressão que a gente tem é de que o mar está acima da terra, está acima da rua. Isso por quê? Porque o nosso município se localiza numa baixada, certo? Se vocês tiverem oportunidade, assim, após a pandemia, de pegar numa das ruas que dão para a praia e observar, vocês vão ver a impressão que tem que o mar está quase invadindo a terra, tá? Só para lembrar, relevo são as formas que estão acima da superfície terrestre, da superfície terrestre. Então, tudo que está acima já é o relevo. E o nosso município, boa parte dele se localiza numa baixada. Com essa baixada, depois da montanha vem a parte mais baixa. E ele está um pouco acima do nível do mar. Ele se chama baixada. Então, gente, Rio das Ostras se localiza nas baixadas, na baixada litorânea. Tá? E como vocês viram antes, em volta, o que está acima, de 200 metros já começa a ser destacado como um relevo. As montanhas, os morros, tá? Os planaltos. Então, o Morro de São João, ele fica num planalto. Então, tem uma metragem lá que eu não esqueci de pesquisar, mas bem acima de 200 metros já começa a ser planalto.